Oi, que bom ter você aqui. E logo de antemão eu vou logo avisando que você vai escutar esporadicamente ou constantemente alguns bichinhos latindo, alguns cachorros latindo, inclusive o meu. Você vai escutar aí sons, sabe, ao redor, porque afinal de contas nós estamos em uma cidade. E cidade tem pessoas, e logo vai ter barulho sim. E hoje nós vamos falar sobre aceitação. O que é aceitação, Josi? Como é que é essa história de aceitação? Bom, aceitação é uma das nossas maiores dificuldades, porque foi se criado ao nosso redor uma constante cobrança externa e, consequentemente, uma cobrança interna de uma perfeição que não existe. Sim, logo, como nós queremos trilhar esse caminho de uma perfeição que não existe, a aceitação de cada um de nós fica mais complicado. E essa aceitação, ela é um desafio, porque ao mesmo tempo que nós queremos nos aceitar, nós queremos ter paz. E muitas vezes, para ter paz, você precisa andar de acordo com aquilo que o grupo pede que você ande, aquilo que o grupo pede que você siga. E aí você tem essa dificuldadezinha de se aceitar, porque talvez você acha que não está sendo incluída, você acha que não está sendo aceita por esse grupo que você considera que é importante, que é interessante, que é bem visto para você. E aí, temos no nosso DNA a necessidade da eternidade, temos no nosso DNA a necessidade de termos paz, de vivermos em amor, de vivermos em felicidade. E por isso, quando nós nos deparamos com alguns desafios que nos é colocado no nosso ambiente, o que acontece? Nós nos posicionamos de alguma forma que muitas vezes não vai agradar as pessoas que estão ao nosso redor, que não vai agradar as pessoas que estão à nossa volta. Exatamente. E nesse processo, nós temos, como eu falei anteriormente, nós temos que lidar com as cobranças. E nesse processo de lidar com as cobranças que é externa, nós olhamos para nós mesmos e pensamos, nossa, eu não me encaixo nessa cobrança, nessa perfeição. Porque nós vivemos num mundo onde as pessoas só se tornam interessantes se a pessoa for igual ao grupo que ela deseja pertencer. Então o processo de aceitação, ele é desafiador, porque ele começa com os processos de aceitação externa, consequentemente vem o interno, e tem também o processo de aceitação de uma dificuldade, de uma frustração, que muitas vezes começa na nossa mente quando nós dizemos, quando nós pensamos que nós não nos enquadramos naquele processo, naquele perfil que nos é pedido, que nos é cobrado. Então a aceitação, ela começa também pelo processo da nossa criação, de onde nós estamos vivendo, desde a nossa infância. O que a gente ouve da nossa mãe, o que a gente escutou do nosso pai, o que a gente escutou da professora. Então o processo de aceitação também vem sobre os altos conceitos, sobre os conceitos que nós escutamos sobre nós mesmos. Sim, nós dentro de nós carregamos na nossa caixinha aqui do cérebro autoconceito, ou seja, a ideia que nós temos de nós mesmos e que foi realmente, em alguns momentos, foi nos moldado de acordo com algo que alguém esperava de nós. Então a gente escutou ali uma crítica da mãe, uma crítica do pai, uma crítica ali do amigo, a crítica da professora, porque você em algum momento não agradou eles, porque você em algum momento fez algo ou agiu de uma forma que não foi legal e você internalizou aquele conceito dentro de você e você disse, nossa, realmente eu não sou uma pessoa boa. Nossa, realmente eu não sou boa nisso aqui que eu estou fazendo, porque você escutou muitas críticas lá na sua infância, na sua adolescência também. Então o processo de aceitação, ele tem vários viés, né? O viés externo, daquilo que nós escutamos lá na nossa
infância, que nos concentrou aqui no nosso consciente e aí foi desenvolvendo ao longo da nossa vida. E aí, para demonstrar as nossas fraquezas, o nosso posicionamento, nós temos muita dificuldade, porque nós nos sentimos vulneráveis, porque ao nos posicionar de uma forma que não agrada aquele grupo, nós nos sentimos excluídos. E aí nós pensamos, não, eu vou criar aqui um personagem dentro de mim que não sou eu, para ser incluído, para ser feliz, para me sentir bem, para eu ter amigos, para ter pessoas que gostem de mim. Então, nesse seu caminhar, você muitas vezes se sente desiludido, frustrado, ou melhor, desiludida e frustrada, porque você internalizou várias teorias dentro da sua cabeça. E aí a gente precisa pensar que se algo que nós não temos controle, nós precisamos aceitar também e jogar fora. Se houve um motivo de frustração e você não conseguiu ter controle sobre aquilo ali, a gente não precisa internalizar. Como assim, Josi? Do que você está falando? Explique melhor esta ideia. Tá bom. Todos nós passamos por frustrações, todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por grandes desafios, certo? E muitas vezes essas frustrações, esse sentimento que vem do não ser aceito, que isso acontece com todo mundo, tá bom? Desde os mais bonitos até aqueles que não se sente bem. Então, todas as vezes que nós passamos por esse momento, muitas vezes eu quero dizer para você que nós estamos ali colhendo dentro de nós a não aceitação daquele momento. E quando nós não passamos por algum momento que nós não temos controle, nós achamos que nós somos incapazes de encarar essas dificuldades. Então vem a nossa não aceitação de pensarmos o seguinte: bom, eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de resolver o meu problema, eu não sou capaz de solucionar o meu problema, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo incompleto e aí eu não me aceito. Então a aceitação também, ele vem de um processo de aceitar aquilo que você não tem controle. Porque aquilo que você não tem controle é algo que já diz o nome, você não tem controle, é algo que está além de você. E se algo está além de você, o que você tem que fazer? É aceitar aquela circunstância e internalizar e pensar, bom, como é que eu posso passar por esse processo que eu não tenho controle, de forma que eu aceite isso de forma mais saudável. Então, o processo é aceitar todas as nuances da nossa vida de forma mais saudável. Porque quanto mais saudável eu enfrento também os meus desafios, eu também estou aceitando o ambiente, o processo em que eu estou vivendo. Eu estou aceitando também as minhas dificuldades e as minhas frustrações de forma saudável, entendendo de que, bom, se eu não conseguir esse ponto aqui, nesse momento, se eu não tenho controle, tá bom. O que eu vou fazer para ver esse processo, essa fase complicada da melhor forma possível? Por quê? Todos nós na nossa vida estamos passando por fases. Fases positivas e fases também que não é legal. Mas são fases e que em algum momento ela vai passar. E quanto mais a gente começa a passar por essas fases com aceitação de forma mais saudável, menor é a possibilidade de desenvolvermos algumas doenças mentais, como por exemplo a depressão. Então, a gente passa por esse processo de aceitação, tanto aceitação externa, né, que a gente se acha ali deslocado, que não é interessante por conta dos padrões que nos é colocado. Lembrando que todo padrão que é colocado por alguém, ele não é perfeito. Como assim, Josi? Sim, porque nesta terra onde estamos vivendo não tem perfeição.
Eu não sou perfeita, você não é perfeita. Aquela pessoa que estipulou aquele padrão de você vestir, de você falar, ela também não é perfeita. Aquela pessoa que estipulou um padrão não é perfeito. O único perfeito é Deus. E o único perfeito que nós precisamos seguir é realmente seguir os padrões de Deus, os padrões eternos. Bom dia! Muito obrigada. Deus te abençoe também, Yara. Esteja com Deus também. E aí vamos continuar o raciocínio. Eu espero que fez algum sentido tudo isso que eu estou falando para você aqui agora. Então vamos continuar. E à medida que nós aceitamos as nossas vulnerabilidades, à medida que nós aceitamos também tudo aquilo que nós estamos passando nas fases da nossa vida, nós também nos tornamos livres. Ah, Josi, então eu só vou aceitar e vou cruzar os braços e tá tudo certo. Não, esse é um processo de desenvolvimento pessoal. Como assim, Josi, processo de desenvolvimento pessoal? Todo processo de desenvolvimento pessoal, ele requer um processo de maturidade. Então, quando eu aceito, bom, eu estou passando por essa situação, ou eu estou me sentindo não muito bem em relação àquilo que eu tenho, isso é um sinal vermelho de que nós precisamos melhorar. Sim, porque todas as vezes que a gente se depara com um processo quando a gente se depara com a nossa fraqueza, com o nosso ponto de melhoria, que são os nossos defeitos, porque todos nós temos defeitos na nossa vida, isso significa que nós precisamos melhorar. Ah, Josi, mas isso é tão difícil, sim. É difícil, é doloroso, mas todas as vezes que nós nos deparamos com os processos, com as dores, com as dificuldades, com as nossas imperfeições, nós precisamos, para ter uma aceitação de forma coerente com o nosso valor, com aquilo que nós nutrimos, nós precisamos entrar no processo de amadurecimento, no sentido de que nós precisamos melhorar. Então, é um dia de cada vez, é um desenvolvimento pessoal. E é aí que entra a liberdade, porque nós estamos confrontando aquilo que não é agradável para nós com a nossa realidade e com o processo que nós vamos alcançar depois. Então, todo o processo de aceitação, ele entra na nuance de quê? De encarar a realidade e ver, poxa, eu tenho isso aqui de positivo, mas eu tenho esse meu ponto negativo e eu preciso melhorar. Todos nós precisamos melhorar. Eu não sou perfeita, todo mundo tem. E quem não tiver, por favor, né? Que por favor pode até sair daqui dessa live, mas o fato é que ninguém é perfeito. E quando a gente se olha no espelho sem comparar a imperfeição do outro, na medida de que eu estou me aceitando para me sentir bem, para ter o meu bem-estar e, consequentemente, qualidade de vida, eu vou começar a ser livre. Livre de quê, Josi? Você vai começar a ser livre dos rótulos, vai começar a ser livre daquele sentimento de frustração, e você vai começar a aceitar o processo que você está vivendo, a fase que você está vivendo, o momento que você está vivendo. Você vai começar a não dar muito valor às críticas, que as críticas dói, né? Vamos ser sinceras, a crítica, ela dói demais. A crítica, ela machuca. A crítica, ela nos faz nos sentir menos do que aquilo que nós somos. Então, todas as vezes que nós nos deparamos com isso e nós olhamos, poxa, o que essa pessoa está falando aí não tem coerência. O que essa pessoa está falando aí não sou eu, não internalizar. Por quê? Porque aquilo que o outro fala sobre você tem mais a ver sobre ele do que sobre você. Eu tenho certeza que você já ouviu isso por aí. No sentido de que, se eu tô olhando uma mala e eu não acho aquela mala bonita, alguém vai olhar aquela mala e vai achar aquela mala bonita e vai comprar. Talvez não seja o seu estilo, tô dando um exemplo hipotético, não seja o seu estilo ter uma mala de florzinha. Mas outra pessoa vai achar aquela mala ali sensacional e vai dizer, uau. Mesma coisa somos conosco.
aquilo que alguém acha que não tá legal e tal, e não te aceita do jeito que você é, tem mais a ver com o conceito que ela tem sobre ela e a vida dela do que sobre você mesmo. E aí você tem que pegar aquilo ali e dizer, epa, eu não vou tornar aquilo ali realidade e não vou tentar explicar. Ah, como assim, Josi? Eu falo isso por experiência pessoal. Muitas vezes vinha o babado pra mim, a crítica, e eu tinha que justificar o porquê daquilo ali, daquele conceito que veio até mim, sendo que não é sobre mim, é sobre o outro. Então, a aceitação, ela entra nessa nuance de que você precisa, sim, aceitar o seu ponto negativo, aceitar a realidade que você está vivendo e buscar sair dela. Sabe quando a gente está em um rio, eu não sei nadar, mas quando a gente está num rio, tá em uma piscina e a gente quer ficar ali meio submerso, a gente tem que pegar o pé, né, impulsionar ele pra gente sair, pra gente sair, não é assim? Ou para boiar, ou para sair da piscina, ou para sair do rio, enfim, dependendo do ambiente que você esteja. Mesma coisa, a gente tem que pegar tudo isso que vem ao nosso redor, que não nos faz bem, e ser um impulso para a nossa própria aceitação, para a nossa saúde mental, para a nossa qualidade de vida, para o nosso bem-estar, para a nossa bem-estar e qualidade de vida. Sim, porque o bem-estar, ele é o processo que eu delimito para eu me sentir bem. O que você está fazendo para você se sentir bem? É um livro que você está lendo? É a Bíblia que você está lendo? É orando, falando com Deus? É ouvindo um louvor? O que você faz para você se sentir bem? Isso aí é aquela atividade física, é o seu bem-estar. E aí, nesse seu processo de bem-estar, você vai começar a desenvolver a sua qualidade de vida, que é tudo junto, que é todo o processo do seu bem-estar, tudo junto, colocado dentro da sua mala, do seu subconsciente, para você se sentir bem. E aí entra também dentro desse processo de bem-estar a aceitação. Aceitação de quem você é. Olhar para você e dizer, eu tenho pontos para melhorar, mas também eu tenho pontos positivos. Nossa, o meu cenário, onde eu estou envolvido, o meu histórico não está interessante, mas agora está. Ou posso me tornar esse processo interessante, olhando, nossa, o que foi que eu aprendi disso aqui? O que foi que Deus fez na minha vida com esse momento ruim que eu passei? Isso é a aceitação de si mesmo e também a aceitação do cenário de onde você está. E aí, nesse processo, nós nos tornamos livres. Mas o que é aceitação, né? O que é aceitação? Aceitar é um ato inconsciente de escolha, ou seja, é você olhar para você mesmo e dizer, eu aceito, ou seja, eu recebo aquilo ali, ou eu vou ressignificar, ou seja, eu vou olhar aquilo ali sobre um olhar diferente, ou eu vou jogar fora, ou eu vou internalizar e viver aquilo ali de acordo com aquilo que veio até mim. E quando a gente aceita sem um olhar de ressignificar, a gente acaba trazendo doença para nós, ok? Doenças psicossomáticas, onde chega um momento que o seu corpo está tão ácido que acaba desencadeando umas doenças físicas. Por exemplo, fibromialgias, doenças de baixa imunidade, que você passava assim, nossa, eu tô com isso aqui. Por exemplo, nós que somos mulheres, né, muitas vezes acontece de ter infecções urinárias, que a imunidade baixou, e aí aquela concentração de bactérias que está ali acaba também influenciando na nossa saúde física. Doenças que muitas vezes são diagnosticadas, teoricamente sem cura, enfim, são quadros onde deixa o nosso corpo inflamado e acaba acarretando doenças na nossa vida. Isso porque nós não ressignificamos as situações, internalizamos e vivemos de acordo com aquilo que nos é colocado. Pode ser um conceito, ou melhor, um rótulo, um julgamento que o outro fez. Pode ser o cenário onde você está, não estou vivendo bem financeiramente, eu não estou bem ali me relacionando nos meus relacionamentos, enfim, N situações que você pode olhar aquele cenário ou trazer de forma a aceitar e ressignificar
trazendo algo de aprendizado por sua vida, ou internalizar e trazer doença para o seu processo, né, durante esse percorrer da nossa caminhada aqui nesta terra. Então a gente passa a ser pessoas mais nervosas, mais preocupadas, pessoas mais ansiosas, pessoas mais reclamonas, pessoas, enfim, eu falo isso por conhecimento de causa, eu já vivenciei esse processo. E eu tô falando, por que eu escolhi esse tema? Porque, graças a Deus, Deus me deu a cura mental, a cura física, a cura espiritual, que é o mais importante. Então, à medida que a gente não aceita o cenário e não nos aceitamos, nós ficamos pessoas mais amargas, mais tóxicas. E não é isso que Deus quer para nós. Quando Deus diz assim, seja luz, seja sal nessa terra, Ele não quer que nós sejamos uma luz que incomoda e nem tampouco que sejamos sal que nos faz mal, né? Porque tudo tem que ter um equilíbrio. À medida que a gente vai caminhando com Deus, Ele vai nos mostrando onde nós precisamos melhorar. E toda vez que nós melhoramos um processo dentro de nós, isso é um processo de crescimento, um processo de amadurecimento. E aí, a aceitação ele é um ato consciente. Mas quando nós começamos a nos aceitar e aceitar tudo que está à nossa volta de forma a pegar como impulso para sair desse processo, nós reconhecemos as nossas limitações e as nossas fortalezas. Então isso é um processo de desenvolvimento pessoal também, porque nós começamos a desenvolver o nosso autoconhecimento. Logo, esse processo de autoconhecimento vai mudando também os nossos conceitos que nós nutrimos ao longo da nossa caminhada. Conceitos esses, como eu falei lá no início, que vêm da convivência de pai, de mãe, de professora, de vizinho, de amigos, enfim. Então, à medida que a gente vai caminhando nesse processo de aceitação, que ele é um processo constante, como é o processo de autodesenvolvimento, que consequentemente nos dá autoconhecimento, nós vamos reconhecendo as nossas limitações e também as nossas fortalezas. Segundo, começamos a lidar melhor com as nossas emoções. Sabe aquela questão do domínio próprio que o Senhor nos diz? E a gente também vai entendendo onde é o nosso limite. Tipo, eu tô fazendo determinada coisa, eu estou me sentindo cansada. Beleza, esse daqui é o seu limite. Se você se sentiu cansada, mentalmente ou fisicamente, aquele dali é o seu limite. Então respeite e dê a sua pausa. Ou alguém está vindo para você de forma muito abrupta e você não se sente confortável com aquilo ali, ou tá te pedindo algo que você sabe que na sua consciência não é algo legal e você diz não. Você começa a dizer também não. E os nãos também faz parte da aceitação. Josi, mas se eu disser não, fulano não vai me aceitar. E aí, como é que você vai fazer com isso? Você vai ficar o tempo todo querendo agradar as pessoas e se colocando em questões desagradáveis por conta do outro, que não estão nem um pouco preocupados com o seu bem-estar? Então você tem que aceitar também as consequências das suas escolhas quando você descobre aonde é o seu limite. Se está cansado, para. Se aquele posicionamento que a pessoa fez não é confortável para você, com educação e cordialidade, né? Também coloque limites. Josi, mas isso é muito complicado. Jesus, ele colocava limites quando alguém ia falar alguma coisa com ele. Quando Jesus estava lá passando pelo juízo ali no meio de sacerdotes, no meio de daqueles juízes ali que agora eu me esqueci o nome, o fato que ele muitas vezes lhe dizia, é você que está dizendo. Alguém ia confrontar ele com uma pergunta complexa, ele também respondia, né, aquela pergunta, ou através de parábolas, respondia aquela pergunta também de forma direta. Mas Jesus colocava limites de forma inteligente, de forma sagaz, porque ele entendeu que aquilo que vinha de fora não afetava ele,
porque ele sabia quem ele era. Então, o processo também de aceitação também vem em saber quem você é e você entender aonde é o seu limite. Outro processo é você enfrentar a sua realidade, como eu disse também, né? Mesmo com dor, você vai saber enfrentar aquela realidade e sair daquele processo com a sua mentalidade e fisicamente, de modo que você sabe proteger a sua saúde mental. Então, é olhar aquela realidade e dizer, nossa, não é sobre isso. Isso é tão importante aonde você está inserido, de você saber medir onde você tem que andar, com quem você tem que andar, o que você tem que ouvir, que você mentalmente tem que pensar. Eu não quero isso pra mim, isso que a pessoa está falando não é legal, eu também não quero isso pra mim. E você, à medida que você for convivendo, você também vai se afastando, porque você vai entendendo os seus limites e vai enfrentando a realidade de forma mais madura. Isso é muito importante. O quarto que você recebe quando você tem um processo de aceitação é você deixar de lutar contra o inevitável. Como assim, Josi? Eu vou simplesmente deixar pra lá e não vou fazer nada? Exemplo. Vem alguém e fala algumas coisas pra você, né, de alguns desaforos pra você, e você sabe mentalmente que o contexto da história que fez chegar até aquele momento não é aquilo que a pessoa está falando. Então, muitas vezes, não vale a pena você ficar discutindo sobre um assunto que, por mais que você explique, a pessoa não vai entender. Então, evite o desgaste, apenas escute e, se for necessário, peça desculpa e saia, se afasta. Do que você ficar ali o tempo todo tentando explicar o inevitável, tentando controlar a mente da outra pessoa que já veio para você com um conceito de uma história, de um conceito sobre você que ela não soube. Porque, na verdade, a Leila diz, né, que existe toda história ela tem dois lados. Mas, na verdade, o ser humano em si, ele não tem paciência para escutar os dois lados. Ele apenas escuta um lado, se posiciona de forma política, muitas vezes, e diz, não, é esse lado aqui que é verdade. E aí ele não está preocupado com o que você pensa, com o que você está sentindo. Não está. Então, você não precisa ficar ali se estressando com algo que você não tem controle. Se você não tem controle, é melhor você não se estressar. Eu vou lá na farmácia e alguém te trata mal. Então, muitas vezes é melhor você ouvir aquilo que a pessoa tem para te falar, te tratam mal, e sair de forma tranquila, de forma, sabe? Porque aquele problema que ela está passando não tem a ver com você. Então, aceite aquela questão. Então, deixe que o inevitável, ele mesmo se explique, ele mesmo se resolve, e você pega impulso e sai daquela situação de forma madura, de forma procurando ter o seu bem-estar, procurando ter a sua qualidade de vida, que isso é fundamental. E aí, nesse processo, você também precisa olhar para o seu presente. Por exemplo, eu estou vivendo aqui a minha vida e tem alguém que está enchendo a minha paciência. Tá, beleza, deixa ele encher a sua paciência, mas o seu presente, o seu sentimento, a sua emoção, como é que tá? Tá bem? Então não deixe que ninguém entre na sua mente, consequentemente nos seus sentimentos, nas suas emoções, e mude o seu estado de espírito. Isso também faz parte da aceitação, tá bom? Então, quando você pensa assim, você também vai pensar consequentemente naquilo que te faz bem. Tá, aquilo ali baixou a minha energia. Quando eu falo baixar a energia, não é aquela coisa astrológica ou astronômica, eu não sei nem falar o nome do negócio, mas quando eu falo energia, é você se sentir triste, sentir sem forças, sentir deprimido. Quando eu falo em energia, é algo que tem a ver com o seu emocional, com aquilo que você sente, porque tudo começa no nosso pensamento, depois passa pelas nossas emoções e sentimentos, e consequentemente vai para as nossas ações, para a nossa postura. Então, não se permita que o que está lá fora aceite, saia de forma tranquila, mas também aceite o que está dentro de você. Sabe aquela história assim, poxa, aquela pessoa acabou com o meu dia,
Não permita que essa frase ecoe na sua mente. Diga, não, aquela pessoa ali está com problema, ela precisa de terapia. Eu aqui vou cozinhar, eu vou fazer aquilo que eu gosto, eu vou ouvir minha música, eu vou ler o meu livro, eu vou andar, eu vou colher pitanga no meu pé lá no quintal, eu vou comer manga, enfim, vai fazer aquilo que você gosta. Porque não permita que alguém entre na sua vida e acabe com o seu dia. Então, quando você passa pelo processo de aceitação, você vive o seu presente. Isso é muito importante. E aí, quando você se depara nessas circunstâncias, você começa a mudar o seu pensamento. Sim, também faz parte da mudança de pensamento o processo de aceitação. Ele vai começar a mudar o seu pensamento em relação a você mesmo, em relação às pessoas. Você vai começar a se abraçar, você vai desenvolver aí dentro de você um processo de empatia que é muito importante e, consequentemente, você vai ter um processo de aceitação sobre você e sobre outra pessoa. Tu vai assim, poxa, aquela pessoa ali tá com problema. Vai dizer que aquela pessoa ali precisa de terapia. Eu também preciso. Mas faz parte. Deixa ela lá brigando com o mundo porque eu estou bem. Entende? Então é sobre isso. Você vai mudar os seus pensamentos sobre o outro e sobre você mesmo. E vai se proteger, porque o processo de aceitação, ele é crescimento. Ele é crescimento todos os dias. Em prol, como eu já falei, do seu próprio bem-estar. E aí também quero acrescentar aí nesse processo, né, como eu já falei lá no início, quando você se aceita, você é livre. E em Gálatas 4, verso 7, diz o seguinte: assim você já não é mais escravo, mas filho. Deus também nos tornou herdeiros. E aí que vem o processo da virada. Porque quando eu me aceito, eu sou livre. E quando eu me aceito, eu também entendo que eu sou filho de Deus. Entende? Eu sou filho de Deus, logo eu sou livre. Então aquilo que vem de fora não me pertence. Eu sei o que vem do alto. Por quê? As nossas relações, elas são horizontais. Quando eu falo horizontal, é nós conosco mesmo, que quando a gente se depara através do espelho conosco, quando eu falo espelho, ele é literal, mas também ele é o espelho de nós nos olharmos no processo de autoconhecimento. Então, eu estou sendo aqui horizontal. Mas ele também, ele é vertical com o Criador. Não existe processo de aceitação se eu não me aceito como alguém que sou filha e herdeira do Eterno. Não existe. Porque Ele me ama, Ele me aceita. Ele veio a esta terra, enviou seu filho aqui para morrer por mim. E Ele me dá a oportunidade de ter a vida eterna. Porque eu sou filha, eu sou herdeira da graça, sou herdeira do seu amor, porque Ele é amor. E eu sou também a imagem e semelhança dele. Então, quando eu me vejo como alguém que sou livre em Jesus, eu não vou mais me preocupar com aquilo com que os outros acham de mim. Eu vou me focar naquilo com que Deus acha de mim e aquilo que Ele espera que eu seja, porque Ele é o único capaz de me moldar, porque eu não posso me moldar sozinha, eu não posso me aceitar sozinha. Porque se eu buscar o meu processo de aceitação sozinha, amanhã eu vou esquecer de tudo aquilo que eu pensei. Porque as circunstâncias vão querer nos afogar. Então, quando eu paro e penso, eu sou livre naquele que me criou, eu sou filha daquele que me criou, a opinião do Pai é mais importante para mim, os planos dele na minha vida é mais importante para mim, os meus desafios que eu estou enfrentando, eu tenho a certeza de que Ele está comigo, me moldando e vai passar. Então, esse Deus que nos vê, que nos ama, que nos aceita, é o Deus que nos chama de filhos, é o Deus que tem um plano perfeito para cada um de seus filhos. E Ele está voltando. Se Ele está voltando,
para que eu vou mudar o meu humor, a minha autoaceitação por causa do outro? Não é sobre isso. A aceitação, ela tá em todas as nuances da nossa vida. Então, ela é maturidade emocional, que nos leva a enfrentar todos os nossos desafios e a nos conhecer e a nos deparar com o nosso espelho e dizer, nossa, eu não sou perfeita, mas eu posso ser melhor, porque eu sei que me criou e ele está ali disposto a me moldar e eu sou livre de tudo aquilo que me prende neste mundo. E aí a gente vive mais equilibrados, de maneira mais autêntica, porque aceitamos quem somos, em decorrência daquele que nos criou. E ele nos leva a sermos, como eu falei, empáticos, respeitosos, acolhedores conosco e, consequentemente, com as pessoas que estão ao nosso redor. Independentemente se ela estiver levando na sua vida uma pedrada e está querendo descontar essa pedrada em nós, ok? E aí, quero dizer que o processo de desenvolvimento pessoal, ele pode ser desenvolvido sozinho. Mas eu vou te dizer, não é fácil não. Falo isso por mim, porque eu passei por um processo na minha vida e que eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Né? Eu tive transtorno de ansiedade, passei por um processo de síndrome de burnout, por N situações, e chegou um momento que eu não aceitava aquela realidade, não aceitava nada que vinha pra mim. Porque na minha visão, a opinião do outro era interessante, eu queria ser aceita, eu queria estar ali trabalhando, eu queria ser vista sobre um outro olhar, mesmo eu tendo os meus posicionamentos. Porque todas as vezes que você tem um posicionamento que não é agradável ao grupo, você leva a pedrada. Mas eu não estou dizendo aqui que eu fui perfeita, não. Eu passei por muitos processos de não amadurecimento e eu também bati muito a cabeça. E aí, à medida que eu saí do lugar, do ambiente e tal, eu fui desenvolvendo ali, buscando o meu desenvolvimento. Então, eu fui estudar, fui entender por que aquilo ali, por que aquilo outro. Aí eu fui me especializar. E aí chegou um momento que Deus chegou pra mim e falou assim, epa, peraí, ele tentou eu tentei ir pra outros caminhos, Deus vinha e dizia, não, eu quero que você ajude outras pessoas também a sair da sua dor, a partir do seu processo. Isso quer dizer que agora tá tudo perfeito? Não, porque como eu falei, nós estamos vivendo num processo na nossa vida onde nós temos que enfrentar várias situações, tanto nos cenários externos quanto nos cenários internos. Mas eu percebi que muitas coisas mudou na minha mentalidade. Mas eu percebi que algumas coisas que me incomodam, eu comecei a lidar de uma melhor forma. E a cada dia a gente vai desenvolvendo esse processo. Então, eu comecei a fazer cursos. Fiz cursos de terapia cognitiva comportamental, terapia sobre a psicoterapia de Jesus. Fiz também curso como lidar com ansiedade. Fiz curso de MBA em coach. Fiz vários processos e ainda estou. E eu eu tenho certeza que Deus me colocou neste caminho para poder estar ajudando também com as pessoas que estão ao meu redor. Então, Ele me deu a certeza de que Ele vai, a cada dia, me habilitar e abrir minha mente para levar essa mensagem. Porque nós estamos vivendo em um mundo doente. Então, quando Deus ele nos dá essa certeza de que nós somos e podemos ser capazes de ajudar as pessoas por intermédio dele e por intermédio também da ação do Espírito Santo na vida de outras pessoas, o processo de desenvolvimento pessoal ele se torna mais leve, tanto para outra pessoa quanto para mim, porque eu vou aprendendo também. E aí, a partir de amanhã, a agenda, tá bom? Do meu processo de terapia, a agenda terapêutica e de mentoria que logo estarei lançando, estará também aberta. Então, vamos desenvolver. Mas não é qualquer desenvolvimento pessoal, tá? É o desenvolvimento pessoal do reino que o Senhor me deu na minha mão. O desenvolvimento pessoal do reino, ele foi moldando os meus pensamentos. E eu cheguei na conclusão que o que ele estava me dando
é um desenvolvimento pessoal do reino. O desenvolvimento que vem do céu. O desenvolvimento pessoal, ele não é completo se nós olharmos apenas para nós mesmos e dizer, olha, agora eu vou ser perfeito. Eu vou olhar para mim e agora, não. O desenvolvimento pessoal, ele só é perfeito quando nós olhamos para o alto. E você está convidada a emergir, a entrar nesse processo junto comigo. Então, a agenda já está aberta. O link já está na bio. E vamos sim, desenvolver. Yara, amiga, tá no link da minha bio. Procura lá. Tá assim, agende. E aí você vai entrar em contato lá comigo pelo meu WhatsApp. E nós vamos agendar, tá bom? A partir da semana que vem eu já estarei fazendo o meu processo junto com você de terapia, junto de desenvolvimento pessoal. E eu tenho certeza que vai ser o up para todas as pessoas que estão precisando desenvolver assim como eu precisei desenvolver, tá bom? O link tá na minha bio, vai lá, entre em contato comigo, nós vamos agendar o melhor horário para você e nós vamos desenvolver o processo junto com o Rei, junto com aquele que nos criou, nos ama e nos aceita e está ali nos esperando aceitar os seus norteamentos para nos tornarmos livres e vivermos de acordo com a paz que excede todo entendimento que somente Ele nos dá, tá bom? O link está na bio e eu espero você. A aceitação, ele é um processo. A aceitação, ele é um dos processos de desenvolvimento pessoal, mas isso só é possível se você aceitar, em primeiro lugar, a Jesus, tá bom? Vamos conversar, tá? Link na minha bio. Até mais.